Bem-vindos. Estamos aqui mais um episódio do Café com Negócios. Eu sou o Lucas, sou gestor de tráfego e gestor de projetos da Windeck há pelo menos 235 bilhões de anos, né? E estou aqui com o nosso grande mestre Alex Nascente, nosso mestre também, Luciano Jepsen. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre desenvolvimento pessoal e voltado para negócios, né? Então, por favor, tenha bondade, senhores, façam as suas apresentações. Então, vamos deixar o nosso convidado primeiro. Exato. Opa, Luciano Jepsen, eu sou gestor do Instituto Enneagrama e nós trabalhamos com desenvolvimento pessoal, né, através de programas principalmente de autoconhecimento, voltado tanto para o indivíduo pessoal, quanto também a aplicação do desenvolvimento a partir do autoconhecimento para gestores dentro de negócios. Show de bola. E o nosso grande mestre, por favor, tenha bondade. Então, é um prazer inenarrável, né? Olha só, esse inenarrável agora pegou, né? Eu já aumentei o meu vocabulário aqui. Meu Deus. Então, fortalezas, né? Por que eu chamo fortaleza? O pessoal estava me perguntando agora ali, né, no chat, por que eu falo tanto fortaleza? O pessoal que está chegando novo. Então, assim, fortaleza é um sinônimo de qual as tuas fortalezas? Né? E é isso que eu tento chamar a atenção, fortaleza pessoal, fortaleza comportamental, fortaleza empreendedora, né? Então é isso que consta inclusive no nosso livro. Exato. Então, olha só, o caminho do ser empreender, o jabá pegando. Jabazinho. Enfim, então, muito bem-vindo ao nosso famoso podcast, o Café com Negócios, né? E famoso, modéstia à parte, porque já está bem comentado, bem link, né? Muito bacana. Já estamos com muitos hosts aí, né? Afora, né, Lucas? Bombando. Pois é, então, vamos lá. Então, olha só. Então, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Alex Nascente, consultor, gestor, né, de empresas, empresário. E a gente está aqui para falar sobre empreendedorismo ativacional. Exatamente. E lembrando, gente, que a gente teve o prazer, vamos dizer assim, é o segundo prazer, né? Porque é a segunda vez que nós estamos com o nosso grande mestre aí, Luciano Jepsen, falando um pouco de empreendedorismo e principalmente de desenvolvimento pessoal. Deixa eu me lembrar um pouco, a gente falou muito sobre personalidade no outro episódio, né, Luciano? As máscaras, as lentes da personalidade e como é que é a armadura, né? O diamante dentro da armadura. Aquele episódio que ele deu uma bugada, sabe? Não, pois é. E tu sabe que assim, ó, entrando nesse mérito da questão da bugada, eu acho que não foi uma bugada, acho que foi assim, foi a mente se abrindo, né? Porque o cara tem diversos gatilhos, vamos dizer assim, que acabam fazendo com que a nossa personalidade, que é a nossa armadura, vamos dizer assim, acaba protegendo a gente. E aí eu não consegui entender se é para proteger, se é para sabotar, se é para deixar a gente acadelado, né? Que nem a gente usou alguns termos antes, né? Se acadelar dentro do processo. E eu queria entender um pouco mais. Eu acho que ficou um gostinho de quero mais. Eu gostaria muito de entender mais esse processo, até porque vocês são os dois grandes monstros, né, do desenvolvimento humano. E eu acho que, pegando o gancho e o Shabá do livro, porque se tu não trilhar o caminho do ser para empreender, tu vai ser mais um no mercado. E tu sendo mais um no mercado, tu tá suscetíveis às sazonalidades, aos problemas e às quebras, como eu já falei em alguns episódios, que eu já quebrei 2 vezes. E tu acha que se o cara se desenvolver, o cara tá suscetível a quebrar ainda, Luciano? Eu acredito que sim, né? Porque tem muitos fatores quando a gente fala, né, sobre empreender. Tem fatores que não estão sob o nosso controle. Exato. Né? Pode. Tem fatores externos. Mas eu acredito, se a gente conseguir lidar, né, com essa máquina aqui, com os muitos eus dentro da armadura, a gente já vai trazer algo muito importante, que eu vejo como algo importante, que é a diferenciação. Uhum. Então, o que você traz é muito interessante, Lucas. O que te faz diferente em relação a tudo que tem no mercado.
Se tu vem para ser mais um, bom, pode, mas você vai estar mais do mesmo, né? E vai estar muitas vezes competindo por preço. Tá? Então, sem contar que tem um mindset aí setado, né, direcionado para crescimento. Ele pode até sofrer algumas coisas com o mercado, enfim, mas é um cara que retorna, né, que tem, né, uma capilaridade fantástica para trazer novos resultados, novos processos, enfim. E eu vejo que, assim, o que separa, né, o joio do trigo, os homens das crianças, é essa capacidade, né, de realmente tu se reerguer, passar pela adversidade, ter essa tenacidade, esse foco, essa constância, essa congruência, né? E principalmente sabedoria de usar muito principalmente o acróstico, né? O TED, né? Tempo, energia e dinheiro. Porque isso, conforme vai passando um período da vida, a gente vai ficando mais inteligente para isso, olhar mais clínico. Nós falamos, né, há pouco aqui na recepção sobre quanta energia eu também já despendi para algumas coisas que era desperdício, né? Então a gente vai estreitando mais isso. Eu acho que esse novo setup, né, é fundamental. Deixa eu pegar um gancho. Eu concordo em partes com você, Alex. Vale discordar aqui também? Mas é óbvio. Café e negócios, né? Sim, nós estamos aqui. Faz parte da expansão também. Exato. Trazer o contraponto. Isso. Né? Eu concordo até o ponto, assim, Alex, que com a idade, né, com a experiência, a gente ganha a oportunidade de expandir esse mindset. Mas eu conheço muitas pessoas conheço pessoas com 50 anos de profissão, com menos maturidade de meninos, meninas que estão entrando no mercado de trabalho. Então, não é tempo. Não é tempo, mas essa habilidade de passar o tempo, de viver as experiências e aprender com as experiências, e às vezes se desprender de algumas coisas que já não servem mais. Show. Então, aquela história do constante aprendizado, né? Aquilo que chama aí com um termo interessante, né? Que é o lifelong learning. É isso. Exatamente. Então, e aí, de longo Luciano, contínuo. E uma coisa muito interessante no lifelong learning é o seguinte, que a gente tem visto aí, né? Com as novas tecnologias e com essa loucura e tal, e aí eu estou falando isso porque veio várias perguntas até do último, aquele episódio nosso e tal, que tu participaste, e como lidar com as coisas novas e como isso... Perguntas mais práticas, como lidar com tudo essa disruptividade, como lidar com isso dentro da empresa, né? Realmente, como eu preciso pegar isso que vocês conversaram e aplicar, né? E aí vem uma coisa que eu me dei conta, né? Muita tecnologia, muita inovação, e isso serve também para a gente, né? Mas principalmente para o nosso ouvinte, que é uma sigla, né? FOMO, né? Fear of Missing Out, né? Ou seja, o medo de ficar de fora de alguma coisa. E isso, as pessoas têm ficado com esse medo, criado essa fobia. E me explica isso, como a gente pode contornar essa fobia e realmente aplicar as coisas? Porque a gente tem muitas perguntas, tá? E eu acho que encaixou com uma luva aqui, de aplicabilidade. E o nosso desempenho aqui dentro do nosso podcast Café e Negócios é desengravidar palavras, ser forma prática. Exato. Então é o meu convite para ti. Como e antes de tu começar, eu quero aproveitar o gancho também. Eu gostaria de ver se tu consegue também responder na mesma resposta. A gente, justamente pegando o gancho do Alex, existe uma questão muito forte da tua obrigatoriedade no mercado de tu ser resiliente, né? E a questão da resiliência, às vezes, ela tem uma conotação um pouco deturbada, porque a resiliência é a capacidade que tu tem de tu vencer um desafio, mas tu voltar para a mesma posição. E quando a gente trabalha a antifragilidade, como é que isso impacta nos desafios do dia a dia e principalmente dentro da empresa, dentro dos negócios, através também dessa fobia que o FOMO acaba trazendo. Bom, ficou relativamente amplo. Né? Vamos descascar. E eu já com mais de 50, sabe que o fluxo o fluxo mental aqui, as sinapses, já não as sinapses, já não que é tudo aquilo.
Mas vamos por partes, então. Quando fala, e aí a gente chega ali. Quando fala fobia, né? Quando fala medo, né? E aí medo de, seja ele qual for. Medo tem a ver com dúvida. Uhum. Dizem que quando a fé sai, a dúvida entra. É verdade. Fé no sentido mais amplo da palavra. Claro. E então, muitas vezes assim, percepção do Luciano, da necessidade, primeiro, da fé, né, ou da não dúvida daquilo que tu é capaz. Uhum. E isso tu vai descobrindo e aí vai aperfeiçoando à medida que tu te coloca numa posição de, primeiro, de enfrentamento contigo mesmo. Perfeito. Saindo um pouquinho daquela história do tá com medo, vai com medo e tudo. Eu sou mais cauteloso em relação a isso, né? Tá com medo, beleza, ótimo, reconheça quais são as tuas inseguranças, crie contingências. Perfeito. Para que você não chegue ali na frente e esse medo tenha virado ansiedade e tenha virado estresse, você até atinge o objetivo, mas você chegou estressado. Então, processos mitigadores para que isso não aconteça. Aí eu busco encaixar com o que você trouxe de pergunta, né? Tem que fazer isso? O mercado disse que tem que. Não, ninguém tem que nada. Obrigado é pau de rasto, né? Vamos falar a verdade, né? Já dizia meu falecido Agora, vô. flexibilidade, né? Flexibilidade e resiliência, eles são fatores importantes, né? Porque quanto mais a gente enrijece, né? Tudo que é rígido tende a ruir, tende a quebrar. Né? A ruptura, ela é mais drástica. Aquela história, né? O que acontece quando você dobra um bambu verde, e uma lâmina de vidro? A lâmina não tem flexibilidade, ela vai quebrar. O bambu volta ao estado original. Então, há momentos que eu vou precisar respirar fundo e ir com a rigidez da lâmina, rigidez no sentido de faca no dente e sangue no olho. Se puder ter planos de contingência para lidar com o estresse da caminhada, esse é o ponto. Porque, assim, eu tenho visto principalmente no período pós-pandemia, né? Então, pandemia, pós-pandemia. E falo por mim, né? Porque eu saí em 2022 tentando fazer tudo que eu não tinha feito em 2021. Sim. Chegou no final do ano, colapsou. Em alguma ponta, então tive um problema de saúde, né? O meu corpo dando sinais, a gente falava ali, né? Então, assim, eu prosperei em termos de resultado no negócio, né? E tudo aquilo que entrou por aqui, né? Eu paguei numa outra ponta. Então, quando a gente fala da roda da vida, né? Ela precisa ter equilíbrio. Ver equilíbrio. E quando a gente pede prosperidade também é isso, não é? Prosperidade não quer dizer com dinheiro, tem a ver com as áreas da tua vida, né? Exatamente. As áreas, né? Casamento, né? Negócio, família, trabalho, mental, espiritual. Então, a gente tem que ter muita atenção para isso, muita atenção, tá? Porque tu pede, porque tu desenvolve. E esse é um dos aspectos assim que a gente vê muito recorrente, principalmente para aí a questão da experiência, né? Com novos empreendedores, né? Que às vezes vêm, né, com todo o know-how de tecnologia, mas às vezes esse know-how vem acompanhado de uma pressa, né, que, né, quem já está mais tempo no mercado sabe que, as coisas andam mais rápido, mas ainda assim elas seguem um processo. Sim, perfeito, claro. Então, assim, a leitura do processo ela é importante, porque se a gente não faz uma leitura do processo, a gente vai muitas vezes na força, na velocidade e na força, e às vezes na força do ódio, e pode entrar naquilo que a gente falava no
né, no episódio anterior, né, de modo reativo, né, onde começam a vir qualidades muito mais da personalidade, e de repente o Wolverine entra em ação e sai atacando. Então, assim, eu costumo olhar, né, enquanto prosperidade, né, claro, a saúde financeira da empresa, né, do indivíduo, do trabalhador, mas saúde física, saúde emocional, saúde mental, né, porque é isso, essa saúde mental, essa saúde emocional, ela vem desse lugar de, né, porque se eu for aguentar tudo no osso do peito, né, eu vou correr alguns riscos. Né, então precisa essa flexibilidade, precisa né, esse suportar. E eu acho que é interessante para não colapsar. Perfeito. E é importante que a gente falar, né, no conceito de estudo, né, dos 4 corpos, né, elementos dos 4 corpos, né. Então o corpo espiritual, mental, almático e físico, né. E como a gente às vezes se descuida, tá? E isso é uma coisa inerente, porque tu acaba entrando num funil de tempo, né, espaço-tempo que nem para mim é muito fácil, porque eu sou workaholic assumido, né. E eu preciso trabalhar isso, né? Mas até o nome de trabalhar já é trabalho, né? Enfim, então a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. E muitas pessoas não se percebem, quando percebem às vezes é tarde. Então, esse é o ponto, né? Algo prático, se eu puder deixar para as pessoas, né? Que perceba a forma daquilo que você faz, né? Perceba como você se sente fazendo aquilo e olha para o resultado. Né? Se você se sente bem, né, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, né, e espiritualmente, né, penso que aí essa quarta posição aí, né, esse quarto quadrante, né, que é espiritual, vem desse alinhamento. Claro, com certeza. Entre o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto. Se está desalinhado, então fica difícil acessar, né? Fica difícil acessar eu acho que, pegando o teu gancho na questão do desalinhamento, eu acho que a única coisa desalinhada que está de pé até hoje é a Torre de Pisa, né? Que é fisicamente impossível, ela tá praticamente ali daquele jeito, querendo, né? Quem me deitou, que me levante. E tu sabe que, assim, Luciano, eu vejo como o empreendedor ele chega no mercado hoje se colocando o serviço ou o produto que ele desenvolve de forma sem ter uma mínima noção desse alinhamento. Tá? E quanto isso vai impactar lá na frente na hora que chegar no burnout. Porque assim, o burnout ele acaba acontecendo, a realidade é uma realidade. O burnout é uma realidade. Eu tive burnout, o Alex teve burnout, provavelmente tu também deve ter, né? E como tu te posiciona em relação a isso? Porque daí às vezes assim, tu pega um asco do teu negócio que tu acredita que o teu esgotamento físico e mental ele se deu porque o teu negócio tu não conseguiu extrair o máximo do teu negócio, e aí acaba vendo que tu precisa te desenvolver para tu conseguir gerar o máximo de resultado dentro daquele teu negócio. Né? Sim. Tem umas estatísticas interessantes assim, né? Porque até para trazer dados, para não... fatos e dados. Né? Tem um estudo da Organização Mundial da Saúde, né? Isso ainda, né? Período pré-pandemia. Né? Imagina depois, né? Não tem dados atualizados desse pós. Que cerca de 70% hoje das pessoas profissionalmente ativas, 70% tem algum tipo de sequela né, em função de questões mentais, emocionais, né, de burnout. 70%. Né? Eu tenho. E que 30% de fato já desenvolveram. Sim. E aí eu até brinco, E né? tem um estado mais grave do burnout, que atinge acho que 12% ou 13% já,
que são estrados já, assim, onde que tu pega a incapacidade, laboral, o laboral total, né? Mas aí tem a ver muito também, aí eu vou puxar um pouco para mim essa resposta, porque é o seguinte, veja bem, quando tudo começa, no início que nem diz o outro, né? Mas enfim, no começo, mas o começo está errado, por quê? As pessoas estão empreendendo por necessidade, não por oportunidade e muito menos, obstante menos, por propósito, certo? Perfeito. Aí o que acontece? Elas são o negócio. Elas dominam todas as fases do negócio. E não está errado, ela está no momento de uma ideação, de uma startação, de um tracionamento, ok. Só que tem sete níveis desse processo, né? Depois tu tem profissionalização, qualificação, tu tem, né, a parte de escalabilidade, tu tem perpetuação, enfim, aí nós vamos. Mas o que acontece? Tu passou a fase inicial e tu não te preparou, tu não preparou a equipe, tu não criou líderes para delegar. E aí vem um grande detalhe, o pessoal pensa o seguinte, não, mas se eu delegar, a galera não vai fazer legal. Tem uma coisa muito interessante para dizer, que é o seguinte, se tu não delegar, uma hora a vida vai fazer tu delegar. E a gente já viveu isso, né? A gente já viveu isso, nós já vivemos isso, certo? Que é o burnout, enfim, outras coisas. Só que o detalhe é o seguinte, as pessoas são muito concentradoras. A pessoa fala centralizadora, mas centralizar, ok, centralizar é bom, não é ruim. Desde que tu saiba como tu está centralizando. Porque tu centralizar áreas de, por exemplo, lideranças específicas, certo? Na tua empresa, onde, porque eu sempre digo, se tu não pode descentralizar o que tu não vai conseguir não responder. Sim, entendeu? Sim. Beleza, então tu vai responder por aquilo. Beleza, então tu centralizar alguns fluxos de processo, mais tipo, no sentido de vetorização, análise, fazer uma anamnese mesmo de alguns processos, ok, show de bola. O problema é quando tu tem uma pessoa no time, ou tu mesmo é essa pessoa, centralizadora. Concentradora, que ela concentra todos os processos para ela, não dando fluxo, não dando gargalo nela. E aí eu me chamo muito para consultoria, eu faço muita consultoria em empresas, e o que acontece? Eu tenho que dizer que o problema da empresa é tu, né? É porque ele está dizendo que o problema é isso e aquilo. Não, o problema é tu, vamos com calma, entendeu? Por quê? Em vez de ser delegar, mas centralizar alguns processos específicos, não. Ele centraliza tudo. Ele não sabe delegar. Ele concentrador, né? Ele é um centralizador de problemas do negócio. Ele vira o gargalo. E virando o gargalo... Cima, né? Não, ele senta em cima. E decisões que têm que ser decididas mais rápidas, mais práticas, mais dinâmicas, ele não consegue, porque é humanamente impossível. E o que acontece com isso? Ele sente frustração. Ele sente que não está dando resultado na empresa dele. Ele começa a ter problemas físicos e ele acaba sendo grande problema da empresa quando não para no hospital. Ah, e por que tu sabe tudo isso, Alex? Tu estudou? Sim, eu estudei, mas eu também senti na pele, porque eu não dei bola para o que eu estudei e acabei sentindo na pele, porque essa é uma trajetória que eu vi. E aí eu aprendi a delegar, aprendi a centralizar somente o que precisava centralizar, mas aí nós descentralizar. Aí eu vou dar uma brincada com o Alex. Aí o D gigante do DISC, né? Fala mais alto, né? E aí, ó... Mas enfim, aprende da pior maneira. Porque o que acontece? Os maioria dos empresários pensam que é o seguinte: se eu não estou na minha empresa, a empresa não vende. Se eu não estou, a empresa não funciona. Não, Luciano, se eu não estou lá, e eu duvido que já não tenha visto isso também nas tuas mentorias, né, a coisa não anda. Mas será que não anda mesmo? Experimenta morrer, que nem eu brinco. Morre aí para te ver se a tua empresa não vai estar aí. Morre aí, vê se o teu cônjuge, a tua cônjuge não vai estar com o outro daqui um tempo, entendeu? Então assim, a vida segue, meu amigo. Quem está nos escutando, a vida segue. Então, para de ser o gargalo da própria empresa. E esse é um dos nossos grandes discussão, porque o que é a nossa promessa, a nossa Big ID, né? Essa grande promessa do INDEC, é empresário fortaleza e empresário fora do operacional. E fora do operacional é como? Um empresário que sabe da situação, sabe se reconhecer, sabe das suas limitações, sabe do que tem que subir a sua regra, como tem que se comportar, com comunicação ativa, né? Com uma sistemática, planejamento estratégico, plano de ação, enfim, todos os processos e projetos necessários. E aí eu faço um complemento, né? Que daí, para isso acontecer, tu precisa do famoso PPR. Ah, sim. Pessoas, processos para ter resultados, né? Porque eu acho que assim, ó, não adianta tu ser a eu presa, né? Tu não tem por que tu delegar.
tu não vai ter para quem tu delegar. Então, tu precisa ter uma equipe minimamente ativa e minimamente estruturada para tu conseguir desenvolver. Porque senão, tu é simplesmente um escravo do teu próprio serviço. Então, às vezes, é preferível tu empreender dentro do CNPJ da outra pessoa. Porque tu não vai ter... Não tem o risco. Não, o risco é do outro. O risco do outro. Você sabe, lembrei de um gestor que eu tive que falava algo muito interessante nesse sentido, né? Dizia assim, mas se tu fica sozinho, né? A história do eu presa, tu não abriu uma empresa, tu comprou um emprego. Tu comprou um emprego. Isso aí. Tu botou o teu dinheiro para trabalhar de empregado para ti mesmo. Eu até não vejo problema, né, quando você, né, estar sozinho, né, ser a empresa, e se tu está bem naquela posição de estar limitado. Né? Eu vou fazer isso aqui, eu vou ganhar isso aqui. E tá bom, e é isso que eu quero, tá ótimo. Se é uma escolha, né, a gente chama de escolha ativa, né? Se é uma escolha consciente, é uma escolha ativa, né, porque tem as escolhas passivas, né? Aquelas feitas pelo olhar da fechadura que você falou, né? Exato. Que é enxergando quem não entendeu isso aí, por favor, retorne lá no outro episódio lá que a gente falou sobre as questões das verdades, né? O que é verdade? Sabotadores, exato. Então, muitas vezes, assim, a gente está fazendo escolhas e tomando decisões baseada no enxergar pelo buraco da fechadura, e não numa pequena percepção da verdade. No todo. Então, não tem problema, né, ser pequeno. O problema é que muitas vezes a gente quer crescer, quer evoluir e quer expandir, né, e quer prosperar, né, pula do operacional para tático, do tático para estratégico e tal, né, fazendo tudo, né, e daqui a pouco até tem equipe, né, e continua com o mindset no operacional. Muito operacional. Aí, de novo, flexibilidade, né? Que não é só flexibilidade mental também, para poder viver esses diferentes estágios. E eu vou dizer assim, e aí eu tenho muita consultoria nesse sentido, que é o seguinte, porque assim, o que acontece? Dentro dessas fases da empresa, né, desde a ideação, startação, né, tracionamento, enfim, existe processos para serem seguidos. E as pessoas pulam etapas. E aí, ao pular a etapa, grandes frustrações, né? E aí, o que acontece? As pessoas têm que entender, gente, e aí eu volto a dizer, como é importante andar bem acompanhado. A ambiência é fundamental. E assim, mas eu sei fazer. Então vai, anda sozinho. Mas tem uma noção. No momento que você pensar que não está dando conta, corre, sabe? Corre e chama alguém. Abre o jogo, traz o líder junto, traz o sócio junto para um evento, para um trabalho, chama um consultor. E não estou fazendo isso para chamar a atenção aqui para o INDEC, né? Não, mas é que assim, pode ser qualquer um. Né? Pode ser nenhum de nós aqui, pode ser outra pessoa, né? Tão boa quanto. Mas o que acontece? Faz uma caminhada junto, porque somente junto com alguém, modelando, é que tu vai mais longe. E é claro que se tu fizer isso rapidamente, for inteligente, eu diria, né? Vou até ousar falar essa palavra, mas for inteligente, né? Para chamar um profissional, para tomar atitude, né? Tu vai trabalhar um caminho muito mais tranquilo. Tu não vai chegar nem perto do burnout. Tu não vai chegar perto de perder uma família, como acontece, como eu vejo às vezes, né? Sim. E tem mais um detalhe muito importante, né? Nesse quesito, assim. As pessoas compram uma empresa, compram um trabalho para elas, que nem tu falaste, né? Só que elas... E aí, muitas vezes até ganham bem, tá? Ganham bem. Mas elas não se dão conta, e quando se dão conta, às vezes é tarde demais, o preço desse ganhar bem. Uma gaiola de ouro, né? Vivem numa gaiola de ouro. E isso é muito perigoso. Então, se você está numa gaiola de ouro hoje, numa rotatória, pega atenção. Pega essa visão aqui que a gente vai falar para você, sabe? Nos chama no direct. Vem aí com nossos episódios do Café e Negócio, porque a gente vai desnudar esse processo do empreendedorismo motivacional em 3 pilares fundamentais, que é o empreendedor, a empresa e o colaborador. E em 7 alavancas de sucesso que a gente tem. E aí vem o que eu queria chamar a atenção para isso. Nós temos o Unindec, que é a universidade do Instituto, que ensina a caminhar junto com outras pessoas, a pegar pela mão, aonde você pode trazer, você compra um acesso e ganha outro, para trazer justamente o sócio, o líder, e aprender a não caminhar sozinho. Porque isso é interessante, né? Uma coisa que frustra muito, e é muito comum acontecer, né? Por exemplo, numa sociedade,
né? Aí um vai, faz um programa, né? Faz uma mentoria e tal, expande a visão. E na hora, né, de sentar na mesa da reunião, né, um está com a visão mais expandida e o outro está com a visão, né, antiga ainda. Não errada, né? Mas não errada, o mindset fica distante, né? E, né, aí muitas vezes começa a ficar difícil chegar no consenso. Onde começam as rupturas, né? Voltamos ao conto da caverna do Platão. Sim, uma mente expandida jamais volta ao seu tamanho normal, né? Ah, perfeito. Depois que vê, não tem como desver, né? Esse é o grande detalhe, né? E aplicacionalmente, na equipe, no dia a dia, tacitamente mesmo, como a gente pode aplicar esses processos? Bom, uma das primeiras coisas, eu costumo brincar com a história do jogo do xadrez, né? Uhum. Entender quem é você no tabuleiro. Não querendo dizer que sejamos peças ou que a gente vive num jogo. Perfeito. Mas tem movimentos que a gente faz com facilidade. Uhum. Show. E eu crio expectativa muitas vezes com o meu sócio, com o meu colaborador ou com a minha liderança que faça determinado movimento que ele não está preparado para fazer. Então, ter essa noção de que estratégia eu posso criar, e aí a estratégia inteligente, né? Você falou da inteligência, que estratégia eu posso criar a partir do time, né? Das peças que eu tenho. Para não criar uma expectativa, por exemplo, eu como líder, criar uma estratégia esperando movimentos que o time não pode entregar, que o time não consegue fazer. Então, não basta contratar um bom time. Precisa conhecer que time é esse e que movimento que ele faz. Exato, ou seja, você tem que ser um bom maestro e conhecer bem as suas peças da orquestra. Isso aí, porque senão vai ficar desafinada. E tem que respeitar o movimento de cada um, né? Levando em consideração tempo de aprendizado, curva de aprendizagem. Aí a gente entraria nas questões dos 4 quadrantes também da liderança, né? Enfim, líder, né? Liderança L1, L2, L3, L4, enfim, como se o cara é o bebê iniciante, se é um adolescente, se é um adulto já profissional, se é um profissional mais qualificado. E aí a gente tem N fases ali dentro para se trabalhar com cada um, se conhecer, se relacionar e trabalhar e tirar o melhor proveito, né? Temos um episódio sobre liderança. Não tão profundo quanto o Alex falou agora aqui, mas é importante respeitar o processo, né, Luciano? O processo, respeitar o processo. Respeitar o processo é interessante, né? Porque às vezes a gente queima etapas do processo, né? Seja do nosso processo de aprendizado, seja do próprio processo que a empresa está seguindo, que obedece ou que deveria, né, andar dentro de uma dinâmica do mercado, né? Há momentos de acelerar, né? Há momentos de observar e muitas vezes a gente quer implementar o nosso ritmo. Perfeito. E esse ritmo, né, se não estiver equalizado, né, com o mercado, se não estiver equalizado com o compasso do time. Eu queria pegar esse gancho, porque, na verdade, assim, eu acho que tem que estar... essa dinâmica é fundamental, né? Ter uma dinâmica, um processo dinamizado. Mas isso tem que ser tratado com a equipe, combinado com a equipe, desenvolvido com a equipe, né? E aí sim, a coisa pode ser botada em jogo. Por isso eu falo muito, né? Regras de campeonato, somente no final de campeonato pode mudar. Entendeu? Porque tu tem que, ao começar um novo jogo, tu tem que estar muito tratado com a equipe, né? Desenvolvido. Por isso, volto a dizer, né? Um plano de desenvolvimento individual e o PDL, o plano de desenvolvimento de liderança, é fundamental para o resultado que se quer dentro de um planejamento estratégico, um plano de ação, né? Então, assim, que é o nosso famoso PPAC, né?
plano de crescimento, plano de desenvolvimento, né? Então, de ação. Então, assim, é fundamental e as pessoas deixam isso passar despercebidas e ficam na rotatória do dia a dia e quando vê aquela poeira, né, a polvadeira, que nem eu digo, toma conta e você se perde a mão com seus liderados e é uma linha muito tênue, né, esse relacionamento com os liderados. Sim, porque... Pode falar. Você pode liderar de diversas formas, né? Perfeito. Então, por autoridade ou por legitimidade? Por autoridade, bom, sou eu que mando, chefe. eu que pago e vai ser desse jeito. O famoso chefe. Mas a legitimidade é pela atitude, é pelo exemplo, então, quanto mais legitimidade... O líder inspiracional. Mais você inspira e se torna um exemplo, uma influência. Aliás, isso é interessante, né? Porque... E uma coisa importante só para colocar assim... forma de influência. Isso. Mas eu vou colocar porque aí tu vai colocar essa e tu vai completar, vai veludar. Porque é o seguinte, líder, as pessoas acham que isso é um cargo. Não. Tá? Mas as pessoas confundem. Não. Liderança não é um cargo. Liderança é um direito adquirido. Através do desenvolvimento de cada um. Exatamente. Entendeu? E aí o que acontece? Porque daqui a um pouco, não necessariamente o cargo da minha liderança que está ocupado pelo João é percebido. Muitas vezes o Antônio é que é o líder da equipe. Porque ele, de alguma forma, adquiriu esse... E aí pode ser forma certa ou forma errada, enfim, nós temos outros processos. Mas então, volto a dizer, liderança não é cargo. Liderança é perfil, liderança é adquirida, liderança é percebida. E aí fica para você... Né? Também, claro. Mas, enfim, então fica a visão para você, empresário que está aí. Você tem que entender se você é um líder nato, ou você é um chefe, ou se os seus setores que são ocupados por líderes, por, né, enfim, gerentes, subgerentes, gerentes de produção, enfim, se aquela pessoa que está ocupando o cargo é realmente a que ocupa efetivamente a liderança dentro da equipe. Muito importante. Exato. E eu acho que, pegando o gancho ali, essa questão do autoridade, é bom fazer um paralelo, porque assim, a gente fala muito de autoridade dentro do marketing digital, como tu te colocar como um especialista dentro do teu assunto que tu domina. Tá? Mas a autoridade como chefe, ela é extremamente negativa, né? Porque se a gente for analisar, tu não consegue extrair o melhor da tua equipe. Tu não vai conseguir buscar aqueles resultados que eles precisam acontecer de forma natural. Porque tu tá exigindo um esforço do teu colaborador, mas sem respeitar determinadas nuances que tem dentro do processo. E quando tu é um líder, tu já consegue fazer com que a equipe se desenvolva de uma forma muito mais natural, né? Eu tive chefes e tive líderes, tá? E vou te dizer, os meus líderes, eu trabalharia com qualquer um deles de novo, e não trabalharia com nenhum dos meus chefes anteriores, né? Não, e sem contar que o grande detalhe é o seguinte, né? O líder percebido, o líder, né, enfim, inspiracional, é um líder que ganha o direito. E ele é seguido. Então, é aquele líder que tu precisa desenvolver um processo para tua empresa, enfim, e a galera é enganjado na tua ideia, né? Compra a tua ideia. E isso não tem, sabe, como tu exigir. É uma coisa que tem que ser nata, tem que vir da equipe. A equipe tem que te enxergar. Então, o que acontece? Por isso, essa questão dessa gestão mais humanizada é fundamental, e aí a gente vê o RH cada vez mais ocupando uma posição específica dentro da empresa, né? Nos planejamentos estratégicos. Cada vez mais estratégico. Exatamente. Por causa disso, entendeu? Por causa do engajamento realmente das equipes, que é fundamental para o resultado final do processo. Nessa questão, por exemplo, de líder com mais uma autoridade mais autoritária, né? Perfeito, agora ficou perfeito. Porque ter autoridade, né, ser autoritário, são coisas distintas, né? Que eu vejo assim, se a gente pegar uma linha do tempo aí de
né, dos últimos 100 anos, que na história não é nada, né? Perfeito. Na história, 100 anos já funcionou. Sim, já funcionou muito bem. Sim. Mas aí vem, né, Revolução Industrial, aí vem mecanização, automação, e hoje a gente está num momento aí da inteligência artificial. Exato. Então, o que acontece, né? Olhando para a necessidade, né, de pessoas dentro do nosso negócio, não é no empurrão que essas pessoas vão conseguir dar o melhor dela dentro desse contexto que se tem hoje. Porque se exige uma criatividade, se exige um pensamento crítico, se exige o pensamento fora da caixa, que também se fala, né? Que hoje é o disruptivo, né? A busca de solução para problemas e também não enxergar o problema como problema. Claro. Né? Mas como uma etapa daquele... Né? É um momento, né? E como eu faço para superar esse momento. Então, hoje, muito desse engajamento está em relação a isso, né? O quanto a equipe se torna autônoma para resolver pequenos, médios problemas, enfim, e não só para o funcionário lá na ponta, né? Para as lideranças intermediárias, cada um no seu, né? E que cria essa cultura fomenta essa cultura de criatividade, de inovação. Perfeito. E de melhoria contínua do processo. Né? E aí vem, a gente falava antes, de diferencial do profissional em si, mas eu vejo que também o diferencial das empresas. Show. No sentido de como é que o teu produto vai, né, cada vez, produto ou serviço, né? Exato. Né, vai melhorando ao longo do tempo, né? Porque a necessidade ou o gosto do cliente vai mudando também, né? Vai evoluindo, né? O quanto a nossa estrutura também evolui. E eu acho que pegando esse teu gancho também, dentro dos processos tu precisa conseguir ter essa clareza da tua jornada do cliente. Acho que foi falado muito antes em outros episódios sobre a questão acho que com o João, né? Foi falado da jornada do paciente, a tua jornada do cliente, porque às vezes tu te coloca como um profissional, mas o mercado já não te absorve mais. Ou tu precisa te melhorar para tu conseguir entregar produtos e serviços mais efetivos dentro do nicho que tu trabalha, ou tu fica fora de mercado. Ou às vezes tu até faz uma excelente entrega, mas não consegue comunicar. Eu conheço excelentes profissionais que são barras de ouro no fundo do mar. Aí tu me liga, e tu me contrata, porque como eu, como gestor de tráfego, justamente eu faço isso, né? Eu tiro dado. Mas isso é muito importante de colocar, né? Porque assim, como existem pessoas bem preparadas, tá? Mas são excelentes barras de ouro no fundo de um oceano. E aí uma moeda de R$1 vale mais que ela na ponta da gôndola do mercado. Então aí tu vê péssimos profissionais, mas muito bons de palco, muito bons de comunicação, que vence os bons profissionais que não sabem nada disso. Mas me chamou uma outra atenção na tua conversa, que é o seguinte, aí me veio à cabeça, né, a questão da harmonia artificial que se tem nas empresas muitas vezes. As pessoas têm medo do confronto vezes conflito, né? Né? Sendo que o confronto é uma coisa inteligente, interessante. Confrontar ideias, né? A gente dizer não, dizer a nossa posição, enfim. Então, o confronto ele é saudável. O conflito é que não é saudável. Porque quando vira o conflito, quando um confronto não é resolvido, vira um conflito. Muitas vezes armado, que a gente chama, né? Mas aí armado não é armado de faca, de tiro, né? Armado de ódio, armado de preconceito, armado de um monte de coisa, tu já vai agredir a outra pessoa. Então, é muito importante você entender que na sua empresa tem que ter uma harmonia verdadeira, certo? Factível e não uma harmonia artificial. Esta sim faz mal e essa sim gera conflito e não confronto, porque confronto é bom. Confronto é um confronto de ideias, aonde a gente sai com 2 ideias cada um. Mas aí, Alex, eu vou pegar o teu gancho e
Acho que vai ficar meme, né? Vou pegar o teu gancho. Né? Há um tempo atrás nós conversamos sobre essa questão do confronto, né? Do te posicionar. Sim. E aí eu acredito que entra muito a questão da armadura, da personalidade, de tu não te colocar à frente do confronto para tu conseguir expor as suas ideias. Porque talvez tu esteja com um problema sério de liderança, tu tem um problema sério de liderança que tu acaba não conseguindo extrair as melhores ideias e as melhores práticas dentro da tua empresa, porque não acontece esse confronto e já parte direto para o conflito. E aí eu te faço uma pergunta, Luciano. Como é que a pessoa que tem essa dificuldade da personalidade de entrar no embate, porque eu vou falar assim, bem a verdade, assim, eu já tive confrontos e conflitos homéricos. Hoje eu prefiro não entrar em confronto. Talvez eu esteja, por exemplo, assim, me sabotando por causa da minha personalidade. Né? Mas como eu lido com isso? Como é que eu consigo identificar onde estão os meus paradigmas, onde estão as minhas crenças limitantes que fazem com que eu não entre nesse confronto? Bom, essa é uma pergunta de milhões, né? Mas vamos começar assim para tentar deixar de forma prática, né? Primeiro, se esse lugar de harmonia, né? Eu não entro no confronto para a falsa sensação de harmonia, se isso não é passividade. A gente falava de escolha antes, né? Porque sim. Quando você toma esse lugar de prefiro então nem me incomodar. Bom, aí é uma escolha passiva. Né? Porque às vezes é do confronto que vem uma solução diferente do ponto de vista, né? Porque às vezes as ideias somadas sai uma terceira ainda. Né? É os chineses com os balde. Os chinesinhos com os balde. Então, é tentar encontrar esse limite assim, entre aonde a tua busca de harmonia se torna passividade. Porque às vezes quando eu não me posiciono, nem que seja para discordar. Porque eu posso discordar do Alex e ainda assim continuarmos amigos, corteses. Aí vem a história Eu e o Alex temos muitos confrontos, né? E alguns conflitos também, mas muitos confrontos. E graças a Deus a gente consegue. Mas existem algumas premissas que... Mas aí tem que cuidar muito, porque as pessoas que entram nessa passividade geralmente se frustram depois, né? Porque elas estão meio que no cabresto, como diz, né? Aceitando as condições da outra pessoa. Exato, porque tem alguém... Se você não está ajudando a decidir, alguém está decidindo por você. Perfeito. E aí você pode seguir um caminho que não era o que necessariamente você queria. Né? Sim. Em termos de médio e longo prazo. Terceirizou a responsabilidade. Então, autorresponsabilidade nesse sentido. Porque assim, você estava na reunião e agora vem querer criticar depois que alguém fez. Entende? Entendo. Então é bem profundo. Ou assim, Alex, quando eu falo, tu também não me ouve? Tá, então não vou falar mais. Quer dizer, eu pessoalizei. Sim. Em vez de trazer uma forma racional, tu levou para o teu emocional e a coisa perde a mão. Então, ambas as posições é um processo emocional, claro, que vem da armadura que você falou, né? Verdade, porque ser autoritário também é da personalidade. Né? Me dá a sensação de que ganhei. Prevaleceu a minha vontade com o poder daquele momento ali, né? Pelo poder, pela influência, às vezes pela manipulação. Sim, porque a gente está falando de personalidade. Sim. Nem estamos entrando na questão de valores. Né? Às vezes vem um processo manipulativo da história, né? E isso é importante a gente olhar também. Né? Show. Porque no outro momento o Alex falava, né, das companhias, das boas companhias. Então, até nesse sentido também, né? Porque se eu me sinto manipulado pela forma com que tu traz a ideia, eu preciso me posicionar. Ou eu aceito e quem cala consente. Mas isso ele está diretamente relacionado à questão
da consciência da Da pessoa. consciência. E aí, quando a gente fala em consciência, é expansão de consciência mesmo, aqui da mente liberta, né? De tu ter aquela clareza. Porque assim, a gente sabe quando a gente está, por exemplo, entrando num confronto, né? E a pessoa está tentando engrupir a gente consegue identificar isso. E aí entra na questão, assim, a decisão é tua se tu vai ser passivo e vai aceitar aquilo ali ou se tu vai te posicionar contra. Mas, se a gente levar em consideração, o Alex consegue trazer esse dado melhor, que 80% da população ela é regida pelo nosso sistema límbico, que ela é só ciclo semântico emocional. Como é que a gente consegue extrair isso de uma forma para conseguir trazer decisões mais racionais? Então, isso é algo interessante, né? Porque as pessoas se surpreendem, né? No programa de liderança que a gente tem, que fala assim, né? Como é que você tem feito as suas escolhas? E aí passa um tempo abrindo isso e falando sobre isso. E aí chega à conclusão que 90% das nossas escolhas e decisões só emocional. São passivas. Né? Vem do inconsciente. É. Né? E assim, né? E aí a gente está falando inconsciente, vem de tudo aquilo que a gente já viveu e traz como verdade. Isso aí. Né? A questão voltamos para o nosso filtro, né? E aí muita coisa dos ciclos anteriores se repete. Né? E se são coisas boas que vêm da história, ótimo, beleza, né? É consciente, se é consciente é ativo. Então assim, vamos pegar o melhor daqui e o resto não serve, né? Deixa, foi bom no passado, não serve mais, né? Vamos construir dessa forma. Isso é consciência. Né? E claro, na posição de gestor, criar esses espaços, né? Porque assim, você pode não ter aquela personalidade mais posicionada, mais enérgica, mas ainda assim, dentro do tabuleiro, você vai ter um lugar importante na estratégia. Sim, mas é importante falar dos espaços seguros, né? Seguros, blindados, para que as pessoas possam se abrir, conversar, enfim, exatamente, muito importante, tá? Esses espaços são fundamentais. Assim como, né, vai ter o espaço para aquele que é mais impulsivo, que, que às vezes vai com faca no dente e tal, e que está lá na frente, levando as flechadas, e ele gosta desse lugar, ele se sente útil, né, dessa forma. E então, quando dentro de um time, dentro de uma estratégia do time, você, né, faz essa leitura, né, desse posicionamento, acredita-se que, né, se consiga uma estratégia macro que funcione e que levem as pessoas a dar o seu melhor dentro daquilo que ela pode. E que, claro, show. Legal. Mas esse pode, entendendo que existe uma escala de avanço, que talvez amanhã ela possa mais, depois um pouquinho mais, aprendizado contínuo. Ou seja, voltamos para, né, lifelong learning, né? Gente, seguinte, estamos aí finalizando o nosso podcast, né? Quero te agradecer, Luciano, por mais um podcast com a gente, né? Mais grandes lições aí, grandes orientações. Quero convidar você para que você pegue aí, acione o sininho aí, né? Toque para mais pessoas e ajude a gente a chegar em mais cantos dessa terra aí maravilhosa chamada Brasil, e que você ajude, sim, várias pessoas que estão precisando, porque eu sei que você tem amigos que estão precisando desse conteúdo, tá bom? Conteúdo de estômago, eu acho que é muito importante a gente ter uma percepção mais ampla. Das vezes a gente está tomando decisões no piloto automático, né? E quando a gente toma decisões no piloto automático, às vezes as decisões não são as melhores, né? Show. Então, fica o convite. Falando em convite, Alex, eu acho que a gente precisa fazer mais um chabazinho para o livro, né? Por favor. Não, e outra coisa assim... Eu recomendo. Eu recomendo. E não é porque eu ajudei no processo de desenvolvimento com o nosso autor aqui, e também eu quero que vocês me ajudem a subir a hashtag Ismael, te queremos aqui, Ismael, te ele queremos tá aqui atrás, aqui, ele tá aqui atrás. Ele vem. Um dia... Ismael, te queremos aqui. Então, assim, gente, está aqui o caminho do ser ou empreender, tá?
tudo o que você precisa saber para se desenvolver e ser um profissional de alto impacto, seja intraempreendendo ou seja empreendendo no seu CNPJ ou na CNPJ. Por curiosidade, assim, quantos anos de experiência de gestão e empreendedorismo tem aqui dentro, Alex? Então, olha só. Aqui jaz, né? Jaz. Pô, agora toca jaz. A marcha fúnebre aí. Bom, vamos lá. Fora a brincadeira, assim, são 18 anos de consultor técnico, né, como Sebrae. São 25 anos como consultor, né, pleno de grupo Abril, grupo educacional, né, como grupo Reunidas. Então, assim, está condensado aqui muito conteúdo, muito caminho, né, que pode ajudar você. Com certeza, isso eu posso garantir. Vai te ajudar a sair da tua inércia que tu encontra hoje. Porque as pessoas estão querendo empreender, mas elas estão com medo, elas não sabem por onde começar. E aqui é um mapa. Era isso aí que é um mapa do campo de batalha. Era isso que eu queria falar, tá? Se tu tem dúvida aonde começar, começa aqui. Tá? Perfeito. www.nascentemultiloja.com.br na versão física ou na versão digital na Amazon, né, .com. Só chamar lá O Caminho do Ser Empreendedor de Alex Nascente. Eu, como leitor, posso trazer uma visão? Deve. Não é só para quem está pensando em começar, é para quem já começou também. Isso aí. Também. Porque reajustar a rota. Às vezes, dar o primeiro passo pode não ser tão difícil, né? Mas eu vi e leio, né, aqui muita coisa que, né, já não sou mais, né, tão jovem empreendedor, né, mas eu hoje ainda considero assim um manual de empreendedorismo. Manual de empreendedorismo, a leitura de cabeceira. Tá? Isso então, aí. O Caminho do Ser Empreender, nosso grande mestre Alex Nascente, idealizador do INDEC, CEO da holding, a Nascente, né? E Nascente Tech. Isso aí. E Giftech, isso. E também o idealizador do INDEC, Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano, Empreendedor e Comportamental. Um empreendedor em serial. Eu acho que assim, bom. Eu acho que, aproveitando, todos nós aqui estamos trazendo um pouquinho da sua experiência. Eu acho que eu sou minúsculo perto de dois gigantes, né, mas sempre tentando buscar a melhor informação e os melhores mentores, né? Acho que tu tinha comentado, inclusive, né, Luciano, num outro episódio, sobre a questão de tu ter mentores, né? Sim. Né? Fundamental, né? É fundamental, assim, né, ir para diferentes áreas da vida. Então, assim, se tu tá com dificuldade, procure um mentor, modele, respeite o processo, porque nós somos sementes férteis. Só que a gente tem que cuidar onde a gente lança a nossa semente, né? Se a gente é o terreno fértil ou se nós somos o terreno arenoso ou as pedras. E né? se você está em dúvida, né? A gente coloca à disposição para pegar na nossa mão aí e a gente seguir junto esse caminho, essa jornada empreendedora. E outra coisa também, falando não menos importante, se tu quer participar do nosso podcast, entra lá no nosso link da bio e preencha o forms que nós entraremos em contato contigo e será um prazer inenarrável estar aqui com todos vocês, né? Gente, muito obrigado mais uma vez. Deixa a tua mensagem, grande mestre. Fortalezas, todos que estão nos ouvindo, aproveite esse cenário maravilhoso do empreendedorismo nacional, desse novo momento, porque é o que pode mudar e é o que vai mudar a vida da sua família, da sua sociedade, do seu bairro, da sua cidade e vai trazer muitas coisas boas. Tem desafio, sim, tá? Não vou enganar vocês, mas tem muito louros, muita coisa boa aqui dentro. Se você entrar para esse mundo, tu pode ter certeza que tem coisas maravilhosas te esperando. Bora, Fortaleza! E lembrando que empreender não necessariamente é ter uma empresa, ter um negócio, abrir no CNPJ. Exato. Para mim, empreender, ser um empreendedor é ter um pensamento empreendedor. Exato. Show. Um empreendedor da própria vida. Né? Até porque se a gente não empreender na vida da gente, que dirá abrir uma empresa de verdade. Abrir uma empresa e querer um espaço no mercado. Né? Boa colocação. Beleza. Forte abraço, Fortalezas. Muito obrigado, forte abraço, até a próxima.